Olá, eu sou Carlos Alexandre Freire, candidato do componente curricular História. Vou estar trabalhando um pouquinho agora com vocês o período das grandes navegações, com dois objetivos centrais. O primeiro dele, conhecer o contexto europeu que motivou as grandes navegações e, a partir disso, entender e destacar os fatores que sustentam o pioneirismo português nas grandes navegações. Para entendermos esse contexto, nós precisamos então retomar um pouquinho a trajetória histórica da Europa antes do século XI ao século XV. Nós vamos ter aqui que as grandes navegações, também são conhecidas como expansão marítima, elas foram um processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico que se iniciou no século XV e se estendeu até o século XVI. Para esse contexto, nós vamos entender que, no aspecto da ideologia, das ideias, o continente europeu era cercado, no período medieval, ele vem demarcado, caracterizado pelo medo. Medo do mar, medo de Deus. Vamos ter aí avanços nas ciências que vão culminar, então, do temor do mar, do medo de explorar o mar, até a ousadia de desbravar esse novo território, esse novo local. Avançando assim o processo das grandes navegações, que vão levar e vão conduzir, então, os europeus a descobrirem novos caminhos para a Índia, novos caminhos marítimos, alcançar a Ásia, além disso, chegarem pela primeira vez a terras até então desconhecidas por eles. Vamos avançar nesse sentido, tentando então entender quais fatores estão vinculados a isso. Primeiramente, no aspecto histórico, nós vamos ter aqui o que levou os europeus a se lançar ao mar. Quais fatores vão motivar um conjunto de países que estão num ambiente de prosperidade relativa a buscar então uma nova via. O primeiro fator que vai estar vinculado aqui, que a história vai nos apontar, é justamente as cruzadas. As cruzadas começam do século XI ao século XIII, elas vão assolar a Europa com um conflito religioso entre cristãos católicos e islâmicos, os árabes muçulmanos. Nós vamos ter um conflito entre esses povos, entre essas culturas, que vão culminar na conquista da cidade de Jerusalém, da chamada Terra Santa. O domínio dela pelos árabes vai fazer com que os europeus não tenham mais as condições de trafegarem pela região da Eurásia em direção à Ásia, para buscar então ali suas especiarias, a seda e outros produtos que eram trazidos da Europa, da Ásia para cá. Outros fatores que vão então culminar, vão ser motivadores para esse processo das grandes navegações, vão ser algumas crises que vão assolar a Europa. Fome, entre os anos de 1315 e 1317, a peste, que vai assolar um terço da população europeia a partir de 1348, e por fim, guerras e rebeliões de servos, que vão culminar no enfraquecimento do sistema feudal. Mas, com todo esse contexto conturbado, com todo esse ambiente de conflitos, nós vamos ter aqui fatores que vão levar Portugal a se lançar primeiro, se lançar na busca desse novo caminho, dessas navegações. E o que pode ser, então, qual fator nós vamos ter, então, vinculados a esse pioneirismo? O que Portugal tinha que poderia sustentar essa sua primazia nesse processo das navegações? O que Portugal tinha para ser pioneiro nesse processo? Vamos entender aqui que Portugal tem uma conjuntura histórica um pouquinho diferente dos demais países. Falando-se aqui em formação de estados nacionais, nós vamos ter aqui que Portugal, primeiramente, vai ter seu território unificado a partir do século XII. Com as guerras de reconquista, eles vão retomar o seu território, vão tomar dos árabes a influência sobre o seu território e vão conseguir, a partir da concessão nessas guerras, a vitória nessa guerra vai fazer com que haja a concessão do Ducado Portucalense. Esse Ducado Portucalense vai constituir o território essencial de Portugal. Posteriormente, a indexação da região de Algarves, constituindo então o Reino de Portugal e Algarve. No aspecto da sua monarquia, da sua estruturação política, Portugal vai ter sua monarquia consolidada a partir da dinastia de Aves, em 1385. Essa dinastia vem então colocar novamente um português na liderança da monarquia. Lembrando, o seu antecessor havia falecido e por ordem de sucessão ele não tinha herdeiros objetivos ao trono. Esse trono então passaria às mãos de sua esposa, que era da família real espanhola, da coroa castelhana. E por isso passaria-se o domínio político de Portugal à Espanha. E objetivamente, para não acontecer, para não permitir tal ocupação, os portugueses se unem em prol de buscar, então, trazer e entregar a coroa, entregar o trono, objetivamente, a Dom João. E a partir dali se implementa a dinastia de Aves, que vai perdurar, então, de 1385 a 1580. Nesse período, a coroa consolidada, o território consolidado, vai permitir que hajam investimentos. Investimento no desenvolvimento náutico, aprimorando as técnicas de navegação, fomentando, então, um avanço nas técnicas de navegação. Lembrando, os equipamentos usados para navegação são equipamentos desenvolvidos pelos árabes.
o astrolábio, a bússola, são desenvolvidos pelos árabes, mas usados com propriedade justamente pelos portugueses, por fatores vinculados à sua posição geográfica, à sua localização e ter maior experiência na navegação. Outro fato vinculado ainda ao aspecto político é justamente o despertar do interesse da sociedade na expansão comercial. Esse interesse vai ser fomentado pela coroa, fazendo com que o Portugal, então, tenha primazia, tenha mais condição. Esses fatores, território unificado, monarquia consolidada, interesse nessa exploração, propagação dessa ideia, experiência náutica, vai fazer com que Portugal tenha um avanço considerável nisso. Associando tudo isso ao fato, a posição geográfica do país, nós vamos ter que Portugal tem uma localização geográfica privilegiada, que também vai subsidiar essa sua primazia, esse seu pioneirismo nesse processo das grandes navegações. Nós vamos ter a sua localização geográfica como um fator determinante, porque Portugal é uma região litorânea. Por estar de frente ao Oceano Atlântico, os portugueses podiam com maior facilidade se lançarem ao mar, sem ter dependências de relações territoriais, sem ter necessariamente concessões de outros reinos. Ele tinha autonomia para usufruir livremente da sua área de mar, da sua abrangência de mar. Outro fator ainda vinculado a isso também já nós vamos ter vinculado à experiência em navegação. Essa experiência em navegação vai fomentar com que Portugal tenha condições, estrutura maior para poder se lançar ao mar primeiro e conquistar, ampliar sua área de atuação gradativamente. Tudo isso buscando como foco principal superar os obstáculos de acesso à Índia para buscar as especiarias. Esse acesso, essa busca, vai fazer então com que Portugal tenha maior facilidade em construir, buscar, conquistar um caminho alternativo para chegar às Índias e dali trazer suas especiarias. Com esse interesse em alcançar as Índias e dali trazer esses produtos, Portugal vai lograr êxitos constantes no quesito de avanços, conquistas e expansão da sua influência comercial. Primeiramente, nós vamos ter ali algumas conquistas listadas. 1415, Portugal conquista a região do Celta, no norte da África. Essa conquista faz com que Portugal saia do seu território e avance um pouco já para dentro do continente africano, começando a sua caminhada, a sua trajetória para costear o continente africano e alcançar as Índias objetivamente. Logo na sequência, em 1418, eles chegam à Ilha da Madeira, tornando ela também um ponto mais distante, anexando ele ao território português e ampliando assim sua área de influência para dentro do mar. Logo na sequência, em 1427, eles vão chegar aos Açores, incorporando essa região também e ampliando ainda mais a sua área de atuação dentro do Oceano Atlântico, expandindo a sua área, expandindo seu campo de atuação dentro do Oceano Atlântico. E por fim, até 1434, eles vão então buscando, conquistando, expandindo a sua influência. Em 1434, eles superam, então, fazem a travessia do Cabo Bojador. Na nossa literatura, existe uma frase que diz assim, que é muito mais fácil passar além da dor do que passar além do bojador. E essa frase retrata bastante a dificuldade que se tinha, vinculado àqueles temores, vinculado àqueles medos que nós mencionamos anteriormente, de se distanciar muito da costa, se distanciar muito do continente. E essa região vai demarcar, então, aquele ponto onde, objetivamente, era a área conhecida, a área de domínio até então. Até ali era mais fácil navegar, até esse ponto. A partir de então as conquistas se tornam um pouco mais acirradas, mais difíceis, e nós vamos ter a expansão gradativa, até que em 1488 eles conseguem fazer a travessia do Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Essa conquista, essa travessia do Cabo da Boa Esperança vai fazer então com que Portugal já consiga vislumbrar a complementação dessa trajetória, ao alcance objetivo da Índia, do caminho objetivo às Índias. Nessa trajetória, Portugal vai expandir suas relações comerciais, principalmente com os países e conquistas de territórios na costa africana. Essas conquistas vão garantir com que Portugal cresça de importância econômica no continente europeu, porque do continente africano ele começa a trazer produtos também, algumas especiarias, ouro em pó, item extremamente valorizado naquele contexto, porque ele dava uma exatidão melhor nas negociações e relações comerciais, fazendo então com que Portugal saísse à frente numa disputa por território, por influência comercial. Além desses produtos, especiarias e do ouro, inicia-se também um novo comércio, um comércio mais rentável,
o comércio de escravos, que passam a ser retirados do continente africano e levados para o continente europeu para exploração da sua mão de obra. Logo na sequência, então, almejando ainda conquistar o tão sonhado caminho até as Índias, no ano de 1499, eles descobrem um novo caminho para a Índia, transpondo o Cabo da Boa Esperança, costeando pela ilha de Madagascar, alcançando Calicut na Índia, conquistando então o tão sonhado caminho para as Índias. A partir desse ponto, Portugal já tem consolidado seu objetivo central nas grandes navegações. Ele já alcançou o seu caminho necessário e a partir dali, então, ele vai buscar seguir algumas rotas estabelecidas pelos espanhóis e conquistam em 1500, chegam em 1500 ao Brasil. Assim, consolidando o seu processo das grandes navegações. Quero convidar você agora para refletir comigo. Considerando o que foi explicado, o que foi abordado durante a aula, eu preciso que você escreva um texto de 5 linhas explicando que fatores justificam o pioneirismo português nas grandes navegações. Apresento aqui uma sugestão de resposta, que é: Portugal necessitava buscar especiarias na Ásia, porém o caminho usual era dominado pelos povos árabes que dificultavam o trânsito por via terrestre. Dotado de experiência de navegação, posição geográfica favorável e estruturação política consolidada, portugueses buscaram caminhos alternativos contornando o continente africano por via marítima. Aqui nós concluímos a nossa aula. Deixo como sugestão para você um joguinho bem divertido sobre as grandes navegações para você explorar, intensificar e aprimorar seu aprendizado. Acessando o link ali no nosso material, você vai conseguir acessar esse vídeo, esse jogo e praticar e conhecer ainda mais sobre as grandes navegações. Agradeço pela sua atenção e até logo.